PDT não tem um preconceito que nós não possamos debater a Previdência. Nós podemos debater a Previdência. Agora, este projeto, na forma como está, ministro, essa é a nossa divergência. Ele é muito ruim. Ora, como tirar 900 bilhões nessa reforma, como economizar isso em 10 anos do regime geral de Previdência? Quando se sabe que o regime geral é o INSS, como nós conhecemos, que é aquele que ganha um salário mínimo, pouco menos de 1.000, e no máximo 5.000. É 5.800, mas ninguém recebe 5.800. Cuja média, o senhor disse aí, está nos livros, é 1.370, a média da aposentadoria do INSS. E o senhor quer tirar deste povo 900 bilhões, eu não conheço essa matemática. Diz aqui que nós vamos ter esses 83%, que recebem em torno de um salário mínimo, vão receber menos que um salário mínimo. Menos. É por isso que retira claramente que não vai estar vinculado ao salário mínimo. E diz aqui que nós vamos combater privilégio. Será que a capitalização é tão boa, é a solução de fato para esses problemas? Ministro, se ela é tão boa, por que os militares não vão para a capitalização? Por que os militares não vão para a capitalização? Se é tão bom esse sistema? Se é uma reforma para todos? Se não é reforma que não vai ter privilegiado? Ora, se é tão bom, podia estar todo mundo, mas não. Tem um recorte, que é de fato punir aqueles que menos podem hoje. Quer punir o trabalhador, quer punir a classe média, não punem lá em cima. Nitidamente, levanta consideração tão somente ao aspecto econômico da Previdência Social e da assistência social. Em função disso, estabelece regras que seguramente dificultarão o acesso à aposentadoria de milhões de brasileiros. Por exemplo, aumento do tempo mínimo de contribuição. O Ministério da Economia já elaborou algum estudo no sentido de verificar o impacto das novas regras para os pequenos municípios? Mas estamos numa casa do povo e eu queria que o senhor, por favor, respondesse por que o povo deve acreditar de novo. O último ciclo foi um ciclo de um monte de promessa para supostamente tirar o Brasil de uma suposta recessão, reforma trabalhista para crescimento econômico, privatização para crescimento econômico, congelamento de investimentos em áreas estratégicas para crescimento econômico. E o que o senhor mesmo trouxe como estatística são quase 50 milhões de trabalhadores fora do mercado formal. E o senhor, sinceramente, ainda tem coragem de comparar o que o senhor chama de gasto, mas é investimento, que Previdência é direito, de 700 bi na Previdência com gasto de educação. Ah, está investindo aqui, gastando aqui, não dá para gastar aqui. Quando, na verdade, se sobrar, não vai nem poder investir em educação, porque está congelado o aumento de investimentos por 20 anos nessa área. É para pagar dívida com o banco, seus amigos do lobby, lá do escritório, senhor ministro. E tem um princípio constitucional que diz que veda o retrocesso do ponto de vista dos direitos, daí uma segunda inconstitucionalidade. Mas, ministro, nós queríamos ver a mesma coragem do senhor para aprovar uma lei para aumentar a alíquota das grandes heranças, lucros e dividendos, aumentar o imposto de renda. Nós votamos. E os privilégios que o senhor mencionou no setor público também votamos, mas não os mais pobres, como o senhor quer pegar. O ministro fala a verdade quando diz que busca uma solução final para a Previdência. A solução final que o ministro apresenta é acabar com a Previdência. Então, usando o exemplo de Vossa Excelência do avião, Vossa Excelência quer trocar um jumbo que está um pouco velhinho, que tem os seus problemas, que precisa de consertos. Vossa Excelência quer mandar esse avião para o ferro velho e quer que cada um compre o seu aviãozinho. Porque o sistema de capitalização é isso, ministro. É cada um por si, Deus por todos. O senhor está destruindo os pilares da Previdência Social brasileira, que se baseia na ideia da contribuição e da solidariedade. Assim é fácil resolver o problema da Previdência. O senhor está entregando cada um à própria sorte, ou ao próprio azar. Fazer isso com quem ganha pouco é uma injustiça e uma crueldade sem tamanho. E não é verdade que essa reforma mire nos privilegiados.
Não são 83%, como foi dito aqui. Nos 20 anos, ministro, 91,17% da economia que o senhor promete fazer para o país, em cima do regime geral, do BPC e do abono. 91,17%. Isso é mirar nos privilegiados? Tirar o abono de quem ganha mais de um salário mínimo é mirar nos privilegiados? O senhor tem coragem de vir a essa casa e dizer que tirar o abono de quem ganha mais de um salário mínimo é mirar nos privilegiados? Mas como é possível fazer isso, ministro? Esse sistema que o senhor quer que o Brasil adote está levando os idosos no Chile ao suicídio. Esse não é o sistema que a gente quer para o Brasil. Eu concordo, e há pouco falou o líder do meu partido, o PSB, nós concordamos que são necessários ajustes na Previdência. Se o senhor quer debater privilégios, vamos debatê-los. Mas o senhor não pode dizer que 91,17%... Desmascarando aqui a propaganda oficial, que insiste em dizer da quebra, do enfrentamento dos privilégios, mas corta direitos do trabalhador rural, da trabalhadora rural, do professor, da professora, do idoso carente, da viúva. Na prática, acaba com a aposentadoria pública, abre o caminho para a venda dos planos de aposentadoria privada. Acho que a sociedade brasileira não quer ainda mais contribuir com o lucro dos banqueiros, com o lucro dos capitalistas financeiros. O regime de capitalização em 30 países melhorou a vida do povo. Por que 18 países já estão voltando para a Previdência Pública com a crise do subprime em 2008, 2009, foi detonando com os fundos privados de previdência de capitalização, que teve que o Estado e o governo bancar os déficits dos fundos privados de capitalização. Portanto, o fundo de capitalização é inconstitucional, é ilegal e é imoral. O processo eleitoral, os meses que antecederam a eleição, não apresentou e não debateu de forma pública essa reforma criminosa da Previdência que hoje está em debate aqui. Quero fazer um outro questionamento, ministro. Ele não era candidato. Por que ou quais foram os estudos, as projeções e as análises que o senhor produziu, que o Ministério produziu, para que fosse colocado pelo governo como prioridade a reforma da Previdência e não, por exemplo, a reforma tributária? Essa sim que acaba com privilégios. Quais foram as projeções, os estudos, que o senhor deve ter acesso e precisa apresentar aqui, que levou vocês a decidirem priorizar a reforma da Previdência, tão cruel aos mais pobres, ao invés da reforma bancária, dos seus amigos banqueiros? Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Mas é tchutchuca